Senhor em Romanos, no capítulo de número 6, versículo 23. Esse texto, a gente aprende ele lá na escolinha dominical também, muito conhecido, né? Mas não pode ser esquecido. Que diz assim, desculpa, eu inverti meu papel aqui. Não, vamos para Romanos 6, 23 mesmo. Vamos começar assim hoje. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas porque o salário do pecado é a morte. É interessante. Eu estive conversando com um amigo meu a respeito desse texto, e dentre tantas coisas que ele falou, ele me disse uma assim que me chamou muita atenção, e que nós precisamos atinar, tentar para ela, que é o seguinte: o pecado promete prazer, mas paga com a morte, sabe? E isso mexeu muito comigo quando eu ouvi, tendo em vista que muitas vezes nós cedemos aos prazeres do pecado, né? E a verdade é que ele promete prazer, mas paga com a morte. E aquele que nos manda fugir dos prazeres do mundo ou do pecado, nos presenteia aí com a vida eterna em Cristo. Que Deus maravilhoso, né, irmãos, que nós temos. Nós sabemos que, de fato, nós não somos mais escravos do pecado. Louvado seja Deus por isso. Né? Mas, por quantas vezes nós nos vemos aí usufruindo dos prazeres ainda do pecado, mesmo sabedores de que não deveríamos, né? Que essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar então neste momento. Vamos pedir a Deus que nos perdoe. Vamos nos colocar diante dele nessa noite, iniciando pedindo a ele que, de fato, tenha misericórdia de nós, que ele possa nos encorajar a estarmos trilhando um caminho de santidade que agrada a ele. Vamos orar. Bondoso Deus, louvamos o teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa de, como povo do Senhor, nós podemos nos reunir aqui, Senhor, para ouvir a sua voz, e temos, ó Deus, convicção de que o Senhor tem falado aos nossos corações por meio de todas as mensagens que nós temos ouvido, seja por meio do presbítero Vils, seja por meio das irmãs, ó Deus, em todas as manifestações de carinho dado o Dia dos Pais. Deus, nós louvamos o teu nome por tudo que esses dias o Senhor nos tem proporcionado. O Senhor sempre nos tem proporcionado coisas maravilhosas, mas porque nós somos humanos e estamos ainda, ó Deus, presentes nesse mundo cujo qual o pecado se faz presente, nós por quantas vezes cedemos, Senhor, a essa tentação que muitas vezes é externa, mas que por quantas vezes é interna. É algo que nós cobiçamos, é algo que nós vergonhosamente ansiamos e praticamos. E nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos porque o mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, diz também que o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós te louvamos por essa vida. E é em nome do teu Filho que nós rogamos ao Senhor perdão pelo nosso pecado e agradecemos ao Senhor porque temos convicção de que somos perdoados por aquilo que Ele se sujeitou, ó Deus, na cruz, pagando por todos os nossos pecados. Em nome e por amor, teu Filho amado Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Irmãos, ainda pensando aí na palavra do Senhor, vamos ao Evangelho de Lucas, que Lucas fala-nos algo a respeito desse Deus que nos foi ensinado por meio do teu Filho. Lucas, capítulo 10, aqui no versículo 21, 10, 21, até o versículo 24, diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
Porque ocultas estas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tu me, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Depois aí do regresso dos 70, todo aquele entusiasmo, né, por parte dos enviados, Jesus os exorta a alegrarem-se pelo fato dos seus nomes estarem escritos no livro da vida, né, no céu, arrolado nos céus, não porque os espíritos submetiam. E é interessante porque depois disso Jesus vai falar a respeito da revelação que é dada aos humildes e com propósito, né, como ele mesmo estabelece aí, né. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 22, quando ele diz que tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. E eu fico pensando, irmãos, a respeito dessa expressão de Jesus, aquele a quem o Filho o quiser revelar, sabe? O que Jesus nos revelou acerca do Pai, sabe? Eu gostaria que a gente estivesse observando aqui, quando ele vai falar desse relacionamento dele com o Pai. Ninguém conhece o Filho, né, senão o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a quem quiser revelar. Mostra uma intimidade profunda entre eles, um amor intenso entre as pessoas da Trindade. Mas é interessante a gente observar aí que o que o Filho revela-nos, ou revelou-nos acerca do Pai, acima de tudo, aqui nessa perspectiva, é que o Pai é doador, sabe? E doação é gesto de amor. Logo, o Pai é o doador da vida por meio do Filho. Não tem coisa mais maravilhosa de pensarmos, irmãos, que Cristo veio ao mundo como doação por parte do Pai, mas ele veio exatamente para mostrar esse aspecto amoroso do Pai, sabe? Ele doou o Filho para que o Filho se entregasse, deu o Filho para que o Filho se entregasse por amor a mim e a você. Que gesto maravilhoso, que gesto amoroso. E é esse Deus doador da vida em Cristo. Nós vamos orar neste momento, enaltecendo o seu nome, engrandecendo o nome do Senhor, uma oração de exaltação a Deus, sobretudo pelo fato dele ter nos doado seu filho. Eu convido meu irmão Albertino, é possível, meu irmão, o senhor orar, oração de agradecimento a Deus pela salvação em Cristo. Sim. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez na sua presença gloriosa para lhe agradecer pelas bênçãos recebidas. Te peço que o Senhor continue nos abençoando. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o único Deus todo-poderoso. Só a Ti, meu Deus, pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que o Senhor é o maior, meu Pai. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus, santo e poderoso. Que o Senhor possa nos continuar abençoando e falando conosco todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, graças a Deus. Obrigado, Bertino. Amém. Vamos ainda ter mais uma oração. Vamos ter uma oração agora de gratidão, né, de intercessão aí, em gratidão aos pais, né? Nós tivemos aí programação mais cedo, temos orado aí pelos pais, mas a oração nunca é demais. E hoje nós vamos orar especificamente pelos pais, rogando a Deus capacitação dos altos céus para que nós, como pais, possamos ter condições de cumprir com o nosso desafio, né? E é desafio mesmo, não é fácil você educar, não é fácil você cumprir o seu papel aí, né, de esposo, cabeça do lar, instruir, não negligenciar questões tão relevantes
aí até para a sociedade, né? Porque diz respeito à família. Se a família é o pilar da sociedade, então isso também diz respeito a nós pais, na educação que nós temos dado aos nossos filhos, que nós temos apresentado aos nossos filhos. Eu convido a nossa irmã Bia, que ore a Deus, por favor, uma intercessão pelos pais. A gente vai ficar somente com os pais hoje à noite, a nível de intercessão. Oremos. Amém. Amado Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Pai, especialmente agora, pela vida dos pais, ó Pai, pela vida dos pais da nossa igreja. Que o Senhor esteja, ó Pai, continue a abençoar essas vidas, homens valorosos, homens fiéis, homens íntegros que seguem a palavra do Senhor. Que o Senhor, a cada dia, Pai, possa estar com eles, ó Pai, em suas atividades, que eles possam estar sendo, Senhor, exemplo nesse mundo mal para sua família, para seus filhos, para que seus filhos olhem para eles, ó Pai, e possam querer seguir o exemplo do seu Pai, porque é um exemplo de homem de Deus, ó Pai. Dê a esses homens, ó Pai, força, sabedoria, dê a eles, ó Pai, a capacidade de perceber o que seus filhos estão necessitando, a comunicação que deve ter com seus filhos, ó Pai, o amor que deve ter com seus filhos. Que seus filhos, ó Pai, possam estar honrando esses pais em obediência, honrando em amor, em alegria, e que principalmente, ó Pai, o Senhor, que é o Pai Todo-Poderoso, esses homens possam sentir a presença do Senhor a cada dia em suas vidas. Amém. Fica conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Alguém gostaria de cantar uma música ao Senhor? Eu, pastor. Oi, Dani. Eu, pastor. Abençoa nós aí. Mas hoje é eu e o veião. Hoje não tem playback, não. Hoje vai na boca mesmo. Playboca mesmo, tá? A capela. Hoje vai ser a capela mesmo. Pai de amor, nosso santo de ti. Pai de amor, nosso santo de ti. Que amor te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, nosso santo de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador. Abençoa também. Se der gente. Consolador. Tudo santifica e em nós sempre habita. Santo Espírito Consolador. Essa é uma igreja. É uma igreja. Nada, minha irmã. Eu que agradeço. Bênção. Obrigado, presbítero Sidney. Vamos ainda adorar o Senhor com mais um cântico somente. Só eu pulho aqui. Estão me ouvindo aí? Normal, tá, né?
Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz, sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Antes da gente ler, nós vamos orar mais uma vez ainda, porque nós temos aqui duas pessoas relacionadas no nosso boletim, duas não, uma, que faz aniversário, se não estiver equivocado no nosso boletim, no dia 11/8, que é a nossa irmã Rose, né? Segundo os registros. Então nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela vida dessa irmã, colocando-a diante do Senhor, pedindo ao Senhor que esteja abençoando no seu trabalho, né? Sua família. Deus possa estar sustentando aí mais um ano de vida que Deus há de concedê-la. Então nós vamos orar pela nossa irmã Rose. Mara, você está aí, minha irmã? Se for eu, pastor, foi em janeiro. Pastor, aqui na minha relação que eu tenho, tá até riscado o nome dela. Aí, me entregaram, né? Colocando que ela faria aniversário também, e do Gilson também está errado, eu acredito, que o meu aqui está arriscado. Então, a senhora faz a gentileza, por favor, dentro daquilo que a senhora tem como sendo correto aí, passar para o Luiz. Tá. Pode ser? Pode ser, que eu tenho só o da Rose e do Gilson, que está arriscado aqui. Pode até confirmar aí, com Bia, se é isso. Eu agradeço. Obrigado, Rose. Então, nós vamos para a leitura do Por texto nada, mesmo. eu que agradeço a lembrança. Vendo? Melhor lembrar para mais do que para menos, né, Rose? Vamos lá, irmãos. Obrigada. Por nada, querido. Eu que agradeço. Hein? Gálatas, de 1 a 11. Hoje não teremos como tratar de todo o capítulo, tendo em vista que, apesar de não ser tão extenso como o 3, nós tratamos de uma vez só. Esse aqui tem uma particularidade aqui de 1 a 11, que precisa ser ressaltada, né? Depois a gente vai tratar o restante do texto na próxima semana, querendo Deus. Gálatas 4 diz assim: Digo, pois, que
durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizá-vos. Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos olhando para esse texto na seguinte perspectiva. Reviver os rudimentos do mundo evidencia a imaturidade na fé, a escravidão e a condenação, sabe? Penso eu, ao estudar esse texto, que o apóstolo Paulo está querendo levar os crentes aqui a considerarem que reviver os rudimentos do mundo evidencia essas questões: imaturidade na fé, escravidão e condenação. E na semana passada, falamos que no capítulo 3, aí o apóstolo Paulo se utiliza de um estilo literário conhecido como diatribe, que é um estilo dinâmico, né, que é caracterizado geralmente por interlocutores imaginários, e questões retóricas, né, intenso debate, e que o mesmo se estendia até o capítulo 4. E é exatamente o que encontramos aqui, né, onde Paulo vai se utilizar dos argumentos aí do versículo 23 até o versículo 29 do capítulo 3 para mostrar que todos estão aí em pé de igualdade diante de Deus, né? Tanto judeus quanto gentios precisam somente da fé em Cristo para que sejam salvos. Logo, entendemos, irmãos, que esse capítulo 3, ele forma uma unidade com o capítulo 4, tá? Nós, obviamente, o dividimos, dado a questão da extensão do texto, mas se nós fôssemos aqui fazer uma exegese do capítulo 3, nós teríamos que ir para o capítulo 4 também, tendo em vista que eles são uma unidade aí e precisam ser tratados numa mesma perspectiva, tá? Então, Paulo dá continuidade aqui ao seu argumento, e afirmando aí que, apesar de ser herdeiro aí de tudo, né, o filho, estando na casa do pai, que em quase nada difere de escravo, né? A gente observa essa questão no contexto que o apóstolo Paulo estava inserido, né? E de acordo com o direito romano, mesmo esse escravo sendo parte da sua herança, da herança do filho, né? Ou seja, o filho, enquanto na casa do pai, não tinha liberdade, pois as crianças menores aí ocupavam uma posição de subordinação, quase que a mesma dos escravos que ali estavam presentes, né? Inclusive, havia casos em que filhos menores de idade ficavam sob a tutela, né, de guardiões aí, que geralmente eram escravos, né? Então, essa liberdade era alcançada somente quando o filho deixava a casa dos pais, né? A gente observa essa questão aí no direito romano, no contexto em que Paulo estava inserido. Isso aí era muito presente. Por isso que ele por isso que ele se utiliza lá da expressão aio em relação à lei, sabe? A lei serviu então de tutor, instruía-nos quanto às questões pecaminosas, mas, sobretudo, ela não nos dava o privilégio de nós sermos absolvidos do pecado. Apontava o pecado, mostrava o pecado, mas ela, no seu aspecto cerimonial, apontava para algo maior que viria para trazer uma solução para essa questão que
anualmente estava diante dos olhos deles, que era a questão dos seus pecados, né? Então, ao contrário do nosso contexto aí, muitas vezes a gente vê aí algumas questões em relação a isso. No contexto judaico, existe herdeiros de pais vivos, né? Quer ver um caso? Lucas 15, do 11 ao 32, o filho pródigo, né? Às vezes a gente é tomado pelo afã de pregar o texto e a gente traz para o nosso contexto e até afirma, à luz daquele texto, que o filho fora injusto porque ele exigiu uma herança de alguém que ainda estava vivo, mas isso era comum no contexto judaico. Inclusive, essa herança dada ao filho, o filho mesmo que buscava honrar os pais, eles tinham por interesse maior de utilizar dessa herança em benefício do pai, dos pais, de cuidar deles, sabe? Então, é interessante a gente observar isso aí. E o filho, então, quando alcançava a maior idade, o pai dava para ele aquilo que era de direito para que ele começasse a sua vida. Né? Interessante, diferente do nosso contexto. Lá existe herdeiro de pai vivo, né? Aliás, lá é dessa maneira. No nosso caso, não. Se bem que alguns aí, né, até querem, né, herdar dos pais aquilo que lhes é de direito, mas os pais ainda são vivos, né, e eles não entendem que no nosso contexto não há herdeiros de pai vivo. Tem que aguardar o momento correto, né? Então a gente observa aí, irmãos, que baseado aí na ilustração, baseando-se nessa ilustração do aio e dos herdeiros de Gálatas 3, 24 e 29, como nós falamos, Paulo desenvolve aí a ideia do que significa ser um filho adotivo de Deus. Aí nós encontramos, obviamente, a doutrina da adoção, né, irmãos? No contexto judaico, aí, o menino tinha de esperar este momento, o momento certo para que pudesse herdar o que era seu. Paulo usa esse exemplo para mostrar que Deus postergou a vinda de Jesus, deixando aí a sua lei como guia para as pessoas, para esses crentes, como está aí, digo mais uma vez, o verso 23 até o verso 29, quando ele fala da tutela da lei, né, para conduzir a Cristo. A lei teve o seu papel, né, a gente sabe disso, de suma importância, né? E como disse a tia Bi, disse bem hoje pela manhã, mas nós não podemos ficar como os judaizantes, apegados somente à lei, e não fazer com que o objeto do texto ali referente ao Antigo Testamento seja conduzido até o objeto maior, que é a sua plenitude, né? O Novo Testamento. Tudo ali no Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, então tem que haver essa conexão. Senão a gente vai ficar como os judeus aí, apegados somente à questão da Torá aí, esquecendo que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. E tem que ter essa conexão mesmo, irmã. Tem que existir isso, senão a gente fica só com um relato histórico e a gente não consegue fazer com que essa mensagem desça ao coração das pessoas. Então, Paulo vai afirmar, vocês são filhos, não escravos. É isso que Paulo quer dizer para eles. Vocês são filhos. Tá? E como filhos, vocês não podem mais ficar aí querendo viver com base nos rudimentos antigos, porque isso, obviamente, expressa a imaturidade de vocês, a escravidão e a condenação de vocês. Sabe? Então, vocês precisam tão somente crer e crer em Cristo. Então, Paulo se apropria aí, no verso 4, a gente observa, e vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo se apropria, então, dessa dependência menor do filho aí, para mostrar que houve um tempo em que éramos dependentes e instruídos, ou o povo aí de Gálatas era dependente e instruído da lei, sabe? O que ele chama de rudimentos antigos, né? E rudimentos aí no original é um termo que é até estranho, né, para se pronunciar, stoicheion, que traz a ideia de qualquer coisa ou qualquer um outro que pertence a uma série de composto aí inteiro ou composto inteiro se originam elementos primeiros, principais. Aí você pode pensar em alfabeto como elemento da fala. E aí alguns vão pensar em rudimentos antigos, porque no original traz essa ideia também de corpos celestes, seja como componentes dos céus, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar naquela ideia do misticismo, né? Do esotérico. Mas o próprio Paulo estabelece qual o sentido que ele quer dar para essa questão de rudimentos, né? Porque tem um significado muito amplo. Traz a ideia de tudo aquilo que é o primeiro, que é a origem, né? E aí, no versículo 9 e 10, ele traz
O que é rudimentos para ele? Então não adianta a gente ficar filosofando em cima de um texto que o próprio apóstolo Paulo já estabeleceu. Versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardai dias e meses e tempos e anos. Tá vendo? Então ele está se referindo a esses rudimentos como a questão da lei mesmo, de observar preceitos, até preceitos humanos. Guardar dias, meses, tempos e anos. Para eles, esses são os rudimentos antigos. Né? E aí vai entrar a questão da circuncisão e uma série de outras coisas que estavam relacionadas aí à questão da lei em si. Né? Então, esses rudimentos, em tese, para Paulo, aqui, textualmente falando, tá? Por mais que exista uma vasta possibilidade, dado, né, a extensão do que significa isso, para o apóstolo Paulo, textualmente falando, ele está falando aqui da lei. Tá? Dessas questões dos judaizantes, e essas questões, sendo observadas por eles, levava-os à mesma situação lá de escravidão, né, de imaturidade na fé, porque observem que ele vai falar aqui exatamente a respeito disso também, né, de meninos, né, de imaturos, aqueles que ainda viviam debaixo da lei, né, era alguém que estava crescendo na fé, mas que ainda não obtinha aí a maturidade para compreensão, até porque a revelação estava sendo dada progressivamente. Né? E é interessante aqui porque a ideia é exatamente essa aí. O apóstolo Paulo está tratando da lei. E ao contrário do que muitos pensam, irmãos, para Paulo, a lei havia aí cumprido o seu importante papel. Gente que acha que, pelo fato do apóstolo Paulo falar tanto sobre essa questão da lei, ele abominasse a questão. Não é isso. Mas ele sabia que ela havia cumprido o papel dela, já que o objeto, né, e a razão pela qual ela for estabelecida, né, já havia chegado. Ele chama aí na plenitude do tempo. Havia chegado. Né? E essa plenitude do tempo aí é pleroma, né? E significa aquilo que é e que tem sido preenchido. A ideia de um navio que está ali no porto para ser abastecido e para colocar ali os soldados, para colocar toda a sua carga. É um navio que foi completamente ali, esguarnecido ali, da sua tripulação, daquilo que, na verdade, era objeto, né, da sua busca, fosse cereais, qualquer outra coisa, mas é uma carga completa. A ideia é essa, sabe? De pleroma. É uma carga completa. Né? E aí, no Novo Testamento, é o corpo dos crentes, né? Que está cheio da presença, do poder, da ação e riquezas de Deus e de Cristo. Né? Então, essa ideia de pleroma também. Em Cristo é a plenitude do tempo de Deus. É a manifestação da plenitude do tempo de Deus para o homem aqui, é Cristo. Né? Então, é uma consumação, uma plenitude do tempo. Né? E dar-se-á também, obviamente, com a sua volta. Deus no cumprimento da lei e dar-se-á também na sua volta, e pode ser considerado também esse pleroma, essa plenitude, né? Algo completo. Então, o Paulo vai mostrar para eles que a lei era algo incompleto, que aquele cujo qual ela apontava que é o completo chegou. Agora não faz sentido mais ficar de olho na sombra se você tem o objeto. E se eles continuassem assim, Paulo é enfático. Eles estariam vivendo como meninos na fé. Sabe? Eles estariam expressando sua imaturidade. Eles estariam voltando à escravidão. É exatamente o que o apóstolo Paulo diz aí, né? Quando ele, no versículo 9, diz mais uma vez, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos antigos. Aí ele fala, e pobres, fracos e pobres, os quais, de novo, tá vendo? Quereis ainda escravizar-vos? É isso que vocês querem, voltar a ser escravo? Sabe? Então, vocês amadureceram na fé. Aquele que cuidava de vocês, que era o aio, ele não se faz mais necessário, porque com a chegada do filho, vocês agora têm plena liberdade. Vocês não precisam, a exemplo do filho terreno, viver como escravo na casa do pai. Vocês têm plena liberdade, vocês alcançaram a maturidade. E isso, obviamente, se dava à medida em que eles crescem em Cristo tão somente.
pela fé para a sua salvação. Ao contrário disso, continuariam como meninos, é como se estivessem debaixo da lei, como um tutor ali, não tinham os direitos e nem a liberdade do herdeiro. A ideia é essa, né? Então, eles estavam aí voltando a essa questão de escravidão, obviamente, que, consequentemente, também a morte. Porque aqueles que, após a vinda de Cristo, continuam vivendo debaixo da lei, guardando dias, anos e festas e coisas dessa natureza, eles possivelmente ainda estão no estado de morte espiritual. Não foram despertados ainda, por isso não conseguem compreender que em Cristo essas coisas são coisas tão somente do passado. E aí Paulo estabelece aí, irmãos, porque o Filho nos nasceu aí, fomos feitos filhos também. Porque Cristo veio na plenitude do tempo, nós somos feitos filhos. Mas não na mesma grandeza, sabe? Isso é muito interessante. Pois o termo utilizado para filho aí, referindo-se a Jesus, é genos. Ele significa parente, ele significa da mesma raça, tribo, nação, mas ele tem uma peculiaridade, que é indivíduo da mesma natureza. Então, está falando de Cristo como filho por excelência, porque é da mesma natureza do Pai, sabe? Da mesma natureza do Pai. E isso o diferencia totalmente de nós como filhos, né? Porque o que é muito interessante, porque Paulo também vai estabelecer que Cristo aí, ele refere-se a Cristo como nascido de mulher, que é o mesmo termo, sabe? Logo, ele está estabelecendo que Cristo é uma pessoa com duas naturezas. A natureza divina, pois ele é gerado de Deus, e a natureza humana, que ele é gerado no homem, e o homem gênero, obviamente. Aí na mulher. Então, Cristo assemelha-se tanto a Deus, Pai, em sua plenitude, quanto ao homem também, mas, obviamente, sem pecado, irmãos. Então, Paulo está estabelecendo isso aí. E ele estabelece dessa forma porque ele quer mostrar que essa era a única maneira de nós termos sido feitos filhos de Deus. A única maneira dos Gálatas serem sido feitos filhos de Deus era se Jesus se manifestasse dessa forma. Porque, veja bem, se Jesus viesse, olha bem que interessante, se Jesus viesse aí somente em forma de Deus, ele não teria como morrer. Então não existiria morte substitutiva, né? Se ele viesse somente como homem, ele comprometeria a imutabilidade de Deus. E como Deus é perfeito em seu ser, ele envia o seu Filho, 100% Deus, mas também 100% homem, para sujeitar-se à morte. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar a respeito de nascido de Deus e nascido da mulher. Enviado de Deus e nascido da mulher. Porque ele quer traçar essa ideia. Mostrar essa pessoa com duas naturezas. A importância delas e a razão de ser dessas duas naturezas. E isso é muito interessante. Sabe? E Deus, na sua perfeição, estabeleceu assim. E aí Paulo vai mostrar que ele se sujeitou aí no versículo 5 a tudo isso com um propósito, irmãos. Observem, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para o nosso resgate, resgatando-nos, adotando-nos como filhos de Deus. Então Paulo deixa claro que esse era o propósito da vinda do Filho de Deus. Para o resgate dos Gálatas, para o nosso resgate, e resgatando-nos, fez-nos filhos de Deus. Resgatando-nos do quê, irmãos? Ou melhor, de quem? Né? A Isabela falou que resgatando-nos do pecado. Né? Falou aqui, sentada aqui na minha orelha, e do diabo. Né? E ela está certa. Ela está certa. Sabe? Então, Paulo mostra aí no versículo 5, irmãos, no início aí do versículo 5, essa ideia de resgate aí, né? É uma expressão no original formada aí de uma aglutinação, de uma preposição conhecida como apó, que significa de separação, e de um verbo chamado de lambano, que significa pegar para ser carregado sobre si, agarrar-se a algo e nunca mais soltar.
A ideia aí, irmãos, desse resgate é resgatar-nos mesmo das garras do inimigo da nossa alma. É tirar dele a paternidade que ele tinha em relação a nós. É verdade. A paternidade que ele tinha. Essa é a adoção. O Cristo se torna, Deus se torna o nosso Pai por meio daquilo que Cristo fez, resgatando-nos, tirando-nos da filiação do inimigo das nossas almas. Sabe? E é interessante. E essa palavra, irmãos, aí presente, resgate aí, na mesma frase da expressão doação de filhos, implica exatamente nisso. Nos retirou da filiação do nosso antigo pai e se tornou o nosso pai. E todos, enquanto ainda vivem debaixo do jugo da lei, continuam como filhos daquele que luta na tentativa de anular o que Cristo fez. E a gente lembra de João 8,44, que Jesus duramente diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. E ele vai falar ali, irmãos, da mentira do diabo. E a mentira a que Jesus se refere é exatamente o fato deles afirmarem lá serem filhos de Abraão, mas não creem nele como filho de Deus. Então, a ideia ali de filiação a Deus por meio de Abraão, sem crer em Cristo, ou por meio de qualquer outro aditivo, é uma grande mentira. É uma grande mentira. Para ser filho de Deus, somente crendo em Cristo. Somente por meio de Cristo, buscando fazer a vontade de Deus, por meio daquilo que Cristo nos ensinou. Então nós somos resgatados, irmãos. Fomos tornados filhos de Deus. Se fomos tornados filhos de Deus por adoção, isso implica que anteriormente nós éramos filhos de algum outro, que não era Deus. Porque esse negócio de que Deus é pai de todos, irmãos, isso é uma grande bobagem. Que todos são filhos de Deus, pior ainda. Filho de Deus é aquele que busca fazer a vontade de Deus. No mais, o restante é criatura de Deus. E Paulo quer mostrar essa grande verdade para esses irmãos ali da Galácia. Que eles estavam querendo reviver aquilo que, no decorrer do tempo, o Senhor usou até a chegada daquele cujo qual toda a lei apontava. E essa expressão aí, essa palavra, adoção, né? Também vem de duas palavras juntas no original, que ruios e teses, que significa uma colocação. Sabe? Colocação em filiação. E isso, em termos jurídicos, traz a ideia de que nós crentes, aos crentes, têm sido dado aí todos os privilégios legais de serem filhos da família de Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Não é assim, quando você adota um filho, ele tem os mesmos direitos que o seu filho é sanguíneo? Tem. Observa que tem. Isso é antigo. Isso é antigo. Sabe? Então, a palavra aí, ela expressa essa ideia. Sabe? É quando Deus adota pessoas como seus filhos. Faz de nós aí crentes, e porque cremos em Cristo como nosso único suficiente Salvador, somos aí então agora considerados filhos de Deus. E a ideia, e é interessante porque Paulo fala assim, e coloca, olha aí no versículo de número 6, e porque vós sois filhos, porque Deus fez isso com vocês, ele resgatou vocês, e por adoção tornou-vos filho dele, ele enviou aí, sabe, ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. Aí há todo uma exegese para tentar espiritualizar Abba Pai, mas Abba Pai nada mais é, no contexto judaico, uma expressão, né, que era usada na oração, Pai querido. Não era só Senhor, né? Ó Pai, Pai eterno. Aí alguém fala assim, não, Abba Pai é uma expressão de carinho, pastor, com relação a Deus. Para aqueles que gostam de orar a Deus assim, paizinho amado, é de carinho, realmente. Mas é simplesmente Pai, né? Meu Pai, Abba Pai.
Pai eterno. Os judeus usavam então essa expressão, Abba, Pai. Eterno Pai, maravilhoso Pai. Era uma expressão, né, utilizada nas suas orações. Não tem nenhum... não tem nada mais além disso, sabe? É interessante, porque se tornou comum para eles chamarem Deus de Pai. Pai eterno, Pai bondoso, Pai misericordioso. É nesse sentido. Aí a gente fala que significa paizinho, porque tem gente que gosta de orar assim, paizinho, Pai querido, né? Então a gente precisa observar isso aí. Então ele coloca aí o seu espírito, né, nos seus corações, para que se tornem de fato aí filhos natos. Filhos natos. Eles não são adotados, simplesmente adotados, no sentido que a palavra agora é entendida por nós, mas verdadeiramente gerados por Deus, em Deus aí, ó. Deus faz filhos. Deus nos faz filhos e filhos dos homens, seus filhos. Observe Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 12. Até o versículo 17 diz assim, Romanos 8. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção baseado na qual clama Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Sabe? Com Ele também herdaremos todas as coisas. E vale a pena viver para a glória dEle, viver na dependência dEle, viver para Ele. Por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, assim é o nosso viver. O apóstolo Paulo também diz isso quando ele escreve aos crentes de Éfeso, no versículo 5 do capítulo 1. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu santo querer. A gente precisa compreender essas coisas, irmãos. Pedro vai falar um pouco sobre isso aí também. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quando ele vai falar que nós somos propriedade de Deus, sabe? Nós precisamos compreender isso, irmãos. Somos propriedades únicas e exclusivas de Deus, filhos de Deus, e nada acontece ao filho de Deus sem que o Pai não permita. Sabe? Nós devemos valorizar isso. E a ideia de Pedro, né, ao contrário do que muitos pensam, é exatamente essa mesmo. É porque nós somos o que somos. Ele não está aí chamando a atenção para o valor que nós temos, necessariamente não. Ele está chamando a nossa atenção para o valor que nós devemos dar a Deus, já que fomos feitos tudo isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, observe como que ele se utiliza das palavras aqui, da palavra. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí ele fala o propósito pelo qual nós fomos feitos isso aqui. E ele diz, a fim de proclamardes, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, nós não éramos povo nem filho, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos viver a fim de proclamar as virtudes de Deus, pelo que Deus fez por nós. Deus se tornou filho dele. Entendamos, irmãos, se não fôssemos adotados, estaríamos
afirmamos, ele estabeleceu que esses homens eram de fato a imaturidade deles. Porque, segundo o apóstolo Paulo, de fato, esses irmãos eram crentes. Sabe? E agora, porque Cristo, na plenitude do tempo, veio e nos enviou o seu Santo Espírito, temos intimidade com Deus, como um filho, com um pai. Mas somos filhos maiores, Paulo está falando. Somos filhos maiores, maduros, livres de tudo aquilo que nos escravizava. Lembra lá do contexto romano? O filho menor ficava sob a tutela de um escravo, e ele quase que se tornava como um escravo, não tinha direito algum, sem alcançar a idade maior. Paulo está falando, nós somos maiores. A lei não precisamos mais de lei, não precisamos mais de aio, não precisamos. Nós já temos a Cristo. Nós já temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. A lei conduziu o homem, irmãos, nos caminhos do Senhor. O Espírito Santo agora cumpre de forma plena esse papel. Só que agora nós temos solução. Ou melhor, agora o Espírito de Deus cumpre esse papel porque a solução com relação aos nossos pecados, que, segundo a lei, eram lembrados anualmente, ela já chegou. Agora ninguém pode mais ficar jogando na nossa cara que nós somos pecadores e que nós pecamos, porque em Cristo nós somos perdoados. Não há condenação. Isso porque Cristo veio na plenitude do tempo. Porque na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, o verso 4 diz. Isso aqui faz toda a diferença. Agora nós não precisamos mais viver debaixo do jugo da lei. Porque o Filho, na plenitude do tempo, veio e foi obediente até morte, morte de cruz. Por isso, o coração do Pai se alegra. E o Filho goza de plena liberdade e intimidade diante do Pai. E nós, pelos méritos do Filho, também podemos, irmãos, gozar dessa liberdade e intimidade por meio do seu Santo Espírito. É o que Paulo está falando. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa grandiosa. Mas os crentes aqui de Gálatas, ou da Galácia aqui, não compreenderam bem o papel da lei como aio. E por isso eles estavam voltando a esses rudimentos, sabe? E aí Paulo estabelece: receio de vós, receio, versículo 11, Gálatas 4:11, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. A gente sabe que Paulo, em vários momentos, se utiliza de ironia, né, irmãos? Paulo sabia que, obviamente, havia um propósito em tudo aquilo que ele havia feito pelo Evangelho, tanto aqui nessa região, quanto em todos os lugares por onde ele passou. Mas a maneira como esses irmãos estavam vivendo é como se eles estivessem afirmando isso. Paulo, você veio aqui no meio de nós, pregou, mas tudo isso foi em vão, porque o que a gente quer viver mesmo é segundo os rudimentos antigos. Aí Paulo vai falar, não tem problema. Mas além dessa imaturidade, isso vai expressar a escravidão e a condenação de vocês. Porque não viver pela fé em Cristo é continuar como escravo, é continuar condenado. Então Paulo vai falar, olha, vocês não devem viver segundo esses rudimentos. Entendo que os rudimentos aí eram, obviamente, os aspectos aí da lei, né? Como nós já afirmamos aqui. Vocês não podem viver assim. O apóstolo Paulo vai estabelecer isso para esses crentes, se vocês realmente quiserem aí viver em paz diante de Deus, vocês precisam considerar que é tão somente necessário que vocês vivam com base na fé em Cristo e não a necessidade de aditivo, né? É interessante porque se ao contrário desses crentes nós buscarmos viver aí na fé, né? Que, inclusive, essa fé que os próprios rudimentos serviram, a fé naquele cujo qual os próprios rudimentos serviram no decorrer da história, né? Que é a fé em Cristo. Se nós vivermos com base nisso, na fé nesse Cristo, nós vamos evidenciar que estamos eternamente vivos.
ao contrário daqueles que buscam viver segundo os rudimentos antigos. Porque aquele que morreu para o pecado está vivo para Deus em Cristo Jesus, é o que o apóstolo Paulo vai estabelecer em Romanos 6:11. E viver de acordo com os rudimentos antigos também implicava viver em pecado. Era pecado em si. O apóstolo Paulo, então, estabelece dessa maneira para esses irmãos. Eu gostaria que nós estivéssemos pensando acerca dessas coisas. Acerca deste fato de que viver ou reviver os rudimentos do mundo evidencia nossa imaturidade, escravidão e condenação. Obviamente que hoje nós não vivemos aí o aspecto da lei, né, judaica. Nós não temos esse hábito. E eu quero dizer nós, não só os crentes, mas os ímpios também. O Brasil não tem essa prática, não. Mas é bem da verdade que, por muitas vezes, nós estamos vivendo aí, irmãos, de tal modo como se nunca tivéssemos experimentado essa graça, mesmo não sendo dados aos rudimentos, sabe? Nos aventuramos tanto, muitas vezes, aí uma vida de pecado que a questão também gira, a questão também aponta para essa verdade em relação a nós. É possível que a maneira como nós temos conduzido a nossa vida possa expressar essa imaturidade ou essa escravidão do pecado, que implica, obviamente, em condenação. Sabe? Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. O que nós temos feito, sabe? No que nós temos alicerçado a nossa fé. Nós precisamos trilhar o caminho de santidade, na fé em Cristo. Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo como seu único sustento e Salvador, que têm o Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo afirmou aqui, que testifica nos nossos corações, que nós de fato somos filhos de Deus. O desejo de Deus é que nós trilhemos um caminho de santidade, que vai expressar a nossa maturidade na fé. Filhos maiores, com plena liberdade, que não somos mais escravos do pecado, somos libertos da condenação eterna. Sabe? Que Deus nos dê essa graça, Deus nos dê esse privilégio, irmãos, de, quem sabe, a partir de hoje, nós estarmos evidenciando, sabe? Essa necessidade, evidenciando esse desejo por santidade, por fazer aquilo que é a vontade de Deus. E isso nos mínimos detalhes. Estava conversando com um amigo meu hoje, e ele falou assim: ô pastor, um dia desse eu, infelizmente, para minha vergonha, me apropriei lá de um pacote de folha de A4 no meu serviço. E trouxe para casa, e toda vez que eu imprimi um negócio, algo falava na minha cabeça: esse papel seu é roubado. Esse papel seu é roubado. Eu sou um servidor público. O que é para o Estado um pacotinho de A4? É um nada. É um nada. É um nada. Sabe? E eu fui falar com um amigo meu que era crente também. Ele falou assim: mas o que tem, rapaz? É só umas cópias que você vai tirar com esses papéis. Ele falou: esse cara, eu não posso mais falar sobre os meus pecados para ele não, porque ele me induz ao pecado. Tem que achar alguém que vai falar para mim: rapaz, cria vergonha, um pacote de papel é tão barato. Mesmo que você não tenha condições, você está roubando, para com isso. Porque às vezes a gente, irmãos, é dado aí a certos hábitos que a gente acaba considerando aquelas coisas como não sendo mais pecados naturais. Mas nós não fomos chamados para isso, sabe? Isso não é reviver os rudimentos, mas é reviver a escravidão. É viver segundo o velho homem. Nós já fomos tirados de lá. O apóstolo Paulo falou. A gente viu aqui também, no texto, quando ele falou que nós somos tirados das trevas. Irmãos, que a gente possa, no nome de Jesus, buscar conduzir as nossas vidas aí de tal modo que fique clara a nossa maturidade, sabe? Fique claro, fique evidente a nossa plena liberdade diante de Deus. E o fato de que nós estamos caminhando rumo a uma eternidade com Deus, não de condenação, mas uma eternidade com Deus. Para isso, nós precisamos evidenciar isso aqui agora. É o que os gálatas também deveriam fazer em relação à fé em Cristo, sem aditivos. Sabe? Que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê o privilégio durante essa semana a gente expressar que, de fato, nós somos chamados para uma nova vida. Uma nova vida. Uma vida segundo Cristo. Segundo o Senhor. Nós vamos orar. Eu gostaria de convidar o meu irmão, o presbítero Sidney, que ore a Deus, por favor. Ore ao nosso Deus, agradecendo a Ele, presbítero Sidney, por essa liberdade que nós temos diante dele.
por essa libertação em Cristo, e que Ele esteja tomando os nossos corações para que nós não sintamos necessidade de fazermos aquilo que outrora nós vivíamos fazendo, sabe? Que é pecar, evidenciando que de fato não tínhamos comunhão alguma com Ele. Mas agora, como estamos em Cristo, nós temos aí esse privilégio de podermos trilhar um caminho de santidade. Vamos orar com o Senhor, por favor. Oramos a Deus. Deus amado, Deus eterno, nós te damos graças a Deus por este momento, ó Pai, que o Senhor concede. Nós estamos, ó Pai, reunidos em torno da Tua palavra, observando, ó Deus, os ensinamentos do Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, ó Deus, de mal, de perigo. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, ó Pai, da Tua palavra, que, ó Deus, o Senhor usou o Teu servo, ó Pai, para trazer a nós outros a mensagem do Senhor nesta noite. Que, ó Deus, ela vai de encontro, ó Deus, para as nossas necessidades. Que ela possa, ó Deus, achar guarida nos nossos corações, ó Pai, para que possamos viver, ó Deus, em conformidade com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ó Deus, é santa, é pura e agradável. E a nós outros, ó Pai, como filhos, como co-herdeiro com Cristo, ó Deus, da mansão celestial, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio tão grande, ó Pai, de sermos, ó Deus, chamados teus filhos, herdeiros, co-herdeiros, porque, ó Deus, o Senhor se fez homem aqui, ó Pai, para que cada um de nós, ó Pai, que reconhecer o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador das nossas almas. Amém, Deus. Obrigado, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em teu Filho Jesus. É todo aquele que nele crer não pereça, Senhor, mas tenha a vida eterna. Diz o Senhor Jesus que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, ó Deus, nós estamos alegres, nós estamos felizes, com os nossos corações jubilosos, podemos cantar louvores ao teu nome, exaltar o teu nome que é santo. Só o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, ó Deus, conhece todas as coisas, e por isso nós te agradecemos. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai eterno, amado. Toma, Senhor, nas tuas mãos a tua igreja, ó Pai. Toma, Senhor, ó Deus, a vida do pastor Cláudio nas tuas mãos, teu servo. Pode, Senhor. O Senhor, ó Deus, continue a abençoar, ó Pai. Abençoar, ó Deus, o seu ministério, a sua vida, ó Pai, a sua família, seus sonhos, seus projetos. Também, ó Deus, abençoar a vida deste conselho da igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que tal, ó Deus, o Senhor mesmo que escolheu esses homens, ó Pai, e colocou sobre os ombros deles, ó Deus, a responsabilidade de estar, ó Deus, guiando o seu rebanho, orientando, pastoreando. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós intercedemos pela vida do presbítero Nélio, pela vida, ó Deus, do presbítero Carlos Magno. Toma, Senhor, ó Deus, teus servos nas tuas mãos. Abençoe, ó Deus, a nós todos, como os filhos, como servos do Senhor, ó Pai. Cada família, ó Deus, aqui representada, especificamente, ó Pai, a Igreja do Glória, toma nas tuas mãos. Ó Deus, cada sociedade, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, a nos dar, ó Deus, a graça, ó Deus, que nos basta. E no nome do Senhor Jesus é que oramos, é que nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem suprido, ó Deus, as nossas necessidades. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é Senhor do ouro, da prata, e tudo é do Senhor, ó Deus, nós somos apenas mordomos. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos tem deixado faltar, ó Deus, aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Toma, Senhor, nas tuas mãos, cada pai, nesse dia, ó Deus, que intitulado o seu dia, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, e que cada pai sinta realmente a responsabilidade, ó Deus, de estar cumprindo o dever, ó Deus, de pai, tendo o Senhor como nosso Pai amoroso, maior, ó Pai, para que, de exemplo, de seguir, de amor, de carinho, de cuidado, de zelo,
No nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por este momento que podemos te cultuar, prestar este culto. Que este culto possa estar chegando ao teu trono de graça, ó Pai, como um aroma suave. Amém, Deus. Ó Deus, como um perfume, ó Deus, chegando à sua narina. Em nome do Senhor Jesus, purifica-nos, ó Pai, para que sejamos, ó Pai, santos, ó Deus, assim como o Senhor requer de cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, estar diante do Senhor, para que o brilho do Senhor, ó Pai, possa estar refletido aos outros, ó Pai, aos nossos próximos, ó Pai, aquele que tiver, ó Deus, em contato. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós oramos agradecidos, ó Pai, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo, e é Senhor das nossas vidas. E é com perdão do nosso pecado que oramos. Amém. Irmãos, recebamos a bênção. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas e doces consolações, seu Santo Espírito repouse sobre a família da fé, sobre Amém. Cada crente presente, ó Deus, entre nós, espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém. Irmãos, terça-feira, se Deus nos permitir,